Rádio França Internacional. Adriana Brandão. Paris, 20 de abril de 2020. Vamos aos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. Depois de declarar a epidemia de coronavírus controlada, a Alemanha começou a flexibilizar nesta segunda-feira a quarentena no país, em vigor desde meados de março. As lojas de até 800 metros quadrados puderam reabrir suas portas, mas o governo pede à população para continuar a respeitar medidas de isolamento social para evitar que a Covid-19 volte a se propagar. As escolas só voltam a funcionar em 4 de maio. A Alemanha tem 135 mil casos confirmados, cerca de 4 mil mortos e uma baixa taxa de transmissão da doença. A medida é necessária para relançar a economia alemã, que entrou em recessão em março. Na Europa, a Noruega, que reabriu as creches do país hoje, Dinamarca e Áustria também flexibilizam as medidas de confinamento. Retomada de algumas atividades econômicas autorizada na Índia em quarentena desde 25 de março. Para frear a recessão e a crise humanitária no país de mais de 1,3 bilhão de habitantes, o governo permitiu a volta ao trabalho de alguns setores e principalmente da agricultura, responsável pela renda de 2/3 da população indiana. Na França, 9,6 milhões de trabalhadores, isto é, quase a metade dos assalariados do setor privado do país, estão no desemprego temporário. A situação, que custará mais de 24 bilhões de euros aos cofres públicos, é inédita e a ministra do Trabalho francesa pediu nesta segunda-feira para as empresas que puderem retornar às atividades. O governo francês prevê a saída progressiva do confinamento a partir de 11 de maio, com a distribuição de máscaras e a realização de testes em todos os doentes sintomáticos. As 8 semanas de confinamento na França vão representar perdas de 120 bilhões de euros ao país. Os países europeus mais afetados pela nova pandemia de coronavírus em Nova York, epicentro do surto nos Estados Unidos, mostram sinais encorajadores na luta contra o coronavírus, que ainda mantém mais da metade da população mundial confinada. A Europa representa quase 2/3 das 164 mil mortes registradas em todo o mundo. Os Estados Unidos chegaram a 40.661 mortos nesse domingo, quase metade deles no estado de Nova York. A OMS alerta que a pandemia está longe de ser controlada, com taxas de contaminação ainda altas na Europa Oriental e no Reino Unido. O laboratório suíço Novartis foi autorizado a realizar testes com a hidroxicloroquina nos Estados Unidos. O estudo será feito em 440 doentes com Covid-19 e começará em algumas semanas. O uso do remédio contra a malária foi autorizado nos Estados Unidos em casos de Covid-19, mas por enquanto não há nenhuma prova científica de sua eficácia terapêutica contra o novo coronavírus. O Canadá viveu neste final de semana o pior tiroteio de sua história. Um homem armado matou ao menos 16 pessoas na Nova Escócia. Uma policial está entre as vítimas. Os motivos do ataque ainda são desconhecidos. O atirador, um técnico em prótese dentária de 51 anos, foi morto após uma perseguição policial que durou mais de 12 horas.